che ci parla del mercato delle università in Brasile, i suoi riflessi sul diritto e sulla garanzia fondamentale dell'accesso alla giustizia. Prego. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar neste congresso e poder aqui fazer uma reflexão. Agradeço muito a professora Maria Cristina do Tipo pelo convite formulado e em nome da professora Maria Cristina cumprimento a todos os professores da Universidade de Camerino e a todos presentes. Eu vou falar em português, peço desculpa. A minha reflexão é a respeito do mercado de ensino superior no Brasil e seus reflexos no direito e garantia fundamental do acesso à justiça. O nome parece um pouco provocativo, mas não estou generalizando. Desde já esclareço isto. O conteúdo desta reflexão prende-se à questão relativa ao ensino superior no Brasil e de forma particular ao ensino de direito. E se ele está funcionando bem, o ensino superior, e quais são os reflexos no acesso à justiça. Desde já entendendo aqui o acesso à justiça não como um mero acesso ao poder judiciário, mas uma ordem jurídica justa, um acesso à justiça tanto pelas mãos do poder judiciário quanto pelos meios alternativos. Para isto, vou fazer uma breve introdução do poder judiciário, dos poderes da Constituição do Brasil, as funções essenciais da justiça e depois vou partir para o ensino jurídico. O professor Alessandro Irata me facilitou um pouco o trabalho, porque ontem ele já fez uma bela explanação sobre a Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira, ela é um tanto analítica, Talvez as pessoas, não tendo confiança nos nossos legisladores, colocaram tudo no texto da Constituição com a finalidade de não haver mudança. Mero engano, porque hoje nós já ultrapassamos de 88 até agora mais de 100 emendas constitucionais. Então é um número bastante elevado. Mas os poderes brasileiros que estão na Constituição são três. A nossa Constituição basicamente poderia colocar assim, tem 5 partes fundamentais: princípios fundamentais, direitos e garantias individuais e coletivos, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e a parte programática, programas de estados, meio ambiente, educação, previdência social e etc. O que interessa de modo particular nesta exposição é justamente o poder judiciário, que está afeto à realização da justiça. Mas para tanto, nós temos que ter uma estrutura de poder judiciário organizada, e aqui está os itens do sumário que vou abordar, mas os poderes estão aí, são 3. Logo no início, a Constituição diz que são poderes da União, da República Federativa do Brasil: Legislativo, Executivo e Judiciário, todos harmônicos entre si. Depois vai trabalhar cada um desses poderes longamente. Aí está os órgãos do Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário,
Eu fiz na tradução para o italiano. O poder judiciário brasileiro é um pouco diverso, diferente do poder judiciário italiano. Nós temos uma Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, que não é uma corte constitucional. Desculpe aqueles que entendem de modo diverso, mas eu entendo que o Supremo ele é uma corte preponderantemente constitucional, porque ele conhece matérias diversas da Constituição. Abaixo nós temos as cortes superiores. A justiça se divide em justiça especial, trabalho, eleitoral, militar. Outro lado, justiça comum. A justiça comum nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão de superposição, equipararia à Corte de Cassação italiana. Nos Estados membros da Federação nós temos os Tribunais de Justiça e na Justiça Federal os Tribunais Regionais Federais. E abaixo nós temos os juízes federais e os juízes estaduais. E também temos os juizados especiais civis e criminais, que são uma forma de uma justiça bem simplificada para ter maior celeridade. Brevemente seria essa a estrutura. Depois nós temos as funções essenciais da justiça. Eu diria melhor, funções essenciais da administração da justiça. E aí vem o Ministério Público, a Advocacia Pública e Privada e a Defensoria Pública. O Ministério Público no Brasil, diversamente a Itália, ele não integra o Poder Judiciário. Ele é um órgão essencial à função jurisdicional. Ele tem como função defender os valores fundamentais da sociedade enquanto Estado organizado. Parte criminal, no aspecto civil, família, fundações, meio ambiente, direitos coletivos, uma série de outros. Depois temos a advocacia pública, defende os interesses do Estado e o da União. Advocacia no plano federal, Advocacia Geral da União, e nos estados as procuradorias e no município as procuradorias. E finalmente nós vamos ter a Defensoria, que também é uma instituição fundamental, que foi inserida na nossa Constituição de 88 e que tem por função primordial realizar a garantia fundamental que está no artigo 5º, inciso 74, que é justamente a de defesa daqueles menos favorecidos, de uma forma simplificada. Então, são funções essenciais, que vão atuar junto ao Poder Judiciário. E, finalmente, nós temos também outros auxiliares, os sujeitos processuais, que vão atuar ao lado do Poder Judiciário, como auxiliares juízes. Aqui na Itália, pelo que é visto, seria o auxiliare del giudice. Tá? Qual a questão aqui que eu quero levantar? É que todos estes sujeitos processuais, os juízes, as funções essenciais, Ministério Público, a Advocacia, a Defensoria e os auxiliares da Justiça, têm que ter uma formação jurídica no ensino superior. Aí entra a nossa Constituição, que vai tratar do dever do Estado de prestar o ensino superior. E também temos os princípios fundamentais, como o direito das pessoas à educação. Veja que a Constituição, no artigo 205, a Constituição brasileira, vai tratar do ensino superior. E diz que é dever do Estado, da família, promover a educação, promovendo o indivíduo o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Só que num dos incisos da Constituição, no artigo 205, diz que esta formação tem que ter a garantia de padrão de qualidade. E é aqui que entra toda a questão relativa à nossa exposição no ensino superior, particularmente no ensino do direito.
Porque surge a questão: será que no Brasil as instituições de ensino superior, e repito, não estou generalizando, estão desenvolvendo bem essa sua função? O Ministério da Educação, através do Conselho Nacional da Educação e do Conselho de Ensino Superior do Brasil, tem toda uma normatização que vem através de uma resolução que vai tratar da matéria. Esta resolução é de número 5, 17 de dezembro de 2018, recentemente alterada, que tem aqui os requisitos básicos para o projeto do curso de Direito, do plano pedagógico do curso do Direito. Esta resolução traz as diretrizes, e aqui ela fortemente vai falar justamente numa formação geral, numa formação teórica e numa formação prática. A questão é justamente a de saber se essas escolas e instituições de ensino estão realmente prestando ensino, estão exercendo este dever da maneira que é exigido pela nossa legislação. Este é o ponto fulcral da exposição, porque a resolução, ela diz que o graduando, aquele que está sendo graduado, ele tem que ter competências, habilidades e conteúdos curriculares básicos, exigidos para uma adequada formação teórica, profissional e prática, tá? Para exercer estas atividades jurídicas. O que nós estamos observando na prática é que isto não vem ocorrendo, porque lamentavelmente no Brasil há um excesso de faculdades, principalmente nos últimos anos, uma proliferação de faculdades e que não vem exercendo esses deveres de dar uma qualidade. Evidente que compete ao Estado, mas o Estado pode delegar ao particular. Para isso precisa de uma autorização do Ministério da Educação. Quer dizer, e aqui que nós estamos verificando esta avalanche de escolas de direito que estão sendo abertas no Brasil. Mas estas escolas não estão, na prática, exercendo essas funções como devia. Existem as fiscalizações, as supervisões, e as avaliações têm demonstrado a baixa qualidade, principalmente do ensino privado no Brasil. Portanto, não atinge o que determina a nossa legislação. Consequentemente, o que nós vamos verificar na ponta é que as pessoas do jurisdicionado, quando precisam de um serviço, no caso dos serviços do judiciário, dos advogados, não tem um serviço de qualidade. Porque também entendo que a jurisdição estatal, ao lado de ser um poder, uma função, uma atividade, é um serviço público. E a nossa Constituição, quando trata da administração pública e engloba o poder judiciário, diz que tem que ser um serviço de qualidade, um serviço eficiente, porque foi introduzido o princípio da eficiência. Portanto, temos que entregar uma prestação jurisdicional eficiente, de qualidade. Mesma coisa de alguém que está doente, se procura um médico, tem que tomar um remédio que cura o mal que se queixa. Não adianta remediar e não sarar do mal que ele se queixa. Portanto, o jurisdicionado, a pessoa que necessita da tutela do Estado para resolver os seus conflitos, tem que buscar perante o Poder Judiciário, valendo-se de profissionais
do direito que prestam esse serviço de qualidade, né? E acima de tudo com ética, né? Porque hoje, com a proliferação dessas escolas, o que nós temos visto é que estas escolas não estão colocando esses profissionais no mercado. E com isso aumenta a concorrência, aí vem todo uma questão relativa à má distribuição da justiça. Poder judiciário sobrecarregado, uma avalanche de processos no poder judiciário, é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. E aí fala que não há o acesso à justiça. Um acesso à justiça de uma tutela de qualidade, tempestiva e útil a curar o mal que se queixa a pessoa. Isto, lamentavelmente, não estamos verificando no modo geral no Brasil. Temos excelentes advogados, excelentes escolas de ensino, mas nem todos têm condições de contratar os melhores advogados. Então, tem que se repensar este modelo que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje, a gente olhar na mídia e nas estatísticas, o dado estatístico é alarmante. O Brasil, sozinho, tem mais cursos jurídicos que todos os países do mundo inteiro. Nós atingimos recentemente a marca de 1.682 cursos de direito. É um absurdo. Alguém poderia perguntar e questionar: Ivan, você é contrário que as pessoas tenham uma formação jurídica? Não, de jeito algum. Eu acho que todas as pessoas têm que ter acesso à educação. Agora, tem que ter o acesso a uma formação de qualidade, com conhecimentos básicos, fundamentais para o exercício de uma profissão. Tá? Então, este é o ponto que nós estamos colocando. Agora, se por um lado o Estado tem o dever de fornecer esta educação, este ensino de qualidade, também o estudante do direito tem o dever de buscar uma boa formação. Hoje, o que nós verificamos no Brasil é que tem muitas pessoas que querem ter o diploma, uma habilitação meramente formal e não real. É como se dar uma carteira de motorista para alguém que não sabe portar a máquina. Motorista tem a carta, mas não sabe dirigir. Portanto, quando se credencia alguém para exercer uma profissão, no caso de advogado, ele tem que ter qualidade, a formação formal e a formação real. Estou falando em termos de direito, ensino superior jurídico, mas isso também vale para as outras profissões, como a medicina, odontologia, farmácia, que são profissões sensíveis, porque estão trabalhando, cuidando da saúde da população. Então não posso ter um médico que não tem uma formação de qualidade que vai atender um paciente num estado que necessita de uma formação para uma intervenção cirúrgica ou qualquer ato desse tipo. Portanto, é dever também do acadêmico ter esta formação para exercer esta profissão. Como eu havia dito, nós temos um excesso de faculdades no Brasil. Sozinho, repito, o Brasil tem mais faculdade que todo o mundo inteiro. Todos os continentes. Isso é um absurdo, é um caos. Além do que está colocando profissionais para tornar uma sociedade totalmente, altamente litigiosa. Porque a pessoa é portadora de um diploma, de um curso superior, é advogado, vai querer entrar no mercado para sobreviver, e aí entra a concorrência,
vão ajuizando ações infundadas, e aí entra o que a professora na parte da manhã estava abordando, a questão da ação e da ética processual. Porque a pessoa que não tem uma formação de qualidade, sequer ela tem um senso para saber da responsabilidade até onde ela pode ir. E aí tudo para ela é possível. Quer dizer, não tem ética, não tem uma boa formação, aí vem os abusos do processo, que eu digo os juízes que estão por aqui. Porque aparece cada coisa que não dá nem para ler entender, ao baixo nível que se encontra muitas situações no dia a dia. É triste eu estar falando isso aqui, mas é uma verdade que nós estamos vivenciando. A mídia, a notícia corre solta no Brasil. Aliás, pelo que eu observo, isto não é uma particularidade somente do Estado brasileiro. Também eu vi aqui uma notícia da Itália, que vai mais além também a questão das fraudes, faculdades vendendo diploma, o que também tem lá. E o professor Vera Cruz, que não está aqui, ele tem um livro dele de ética, ele aponta essa questão também. Aqui é de se lembrar Rudolf von Wierig, que já dizia isso há muito tempo. A justiça e o direito só prosperam num país, aqui diz, quando os juízes estão preparados. Digo eu por minha conta, quando todos os operadores estão preparados. É assim que nós vamos poder ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais solidária, atingindo aqueles valores. Porque aí a gente entra justamente no foco do Congresso, dos direitos e deveres. Porque normalmente as pessoas só pensam no direito, esquecem os deveres. Então é nesse aspecto que se faz esta abordagem, nesse sentido crítico, porque hoje, como eu disse, se vive um verdadeiro mercado de ensino superior. A questão é tão alarmante que há poucos dias, no mês de outubro, agora recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com uma ação na Justiça Federal para pedir uma tutela jurisdicional para que não permitisse a abertura de novos cursos jurídicos na modalidade do ensino à distância. Porque se isto vier a ocorrer, aí nós vamos chegar no fim. A situação tornar-se-á caótica, será um colapso. Então, quando se busca uma tutela, e o mais interessante é que a ordem, como ela tem o controle do exame para o ingresso dos advogados no Brasil, ela tem os dados estatísticos, e os dados estatísticos são assustadores quanto à avaliação. Esta má formação traz reflexos negativos no direito e garantia fundamental do acesso à justiça. É justamente esta preocupação que trago para se repensar, buscar corrigir estas distorções, porque só assim nós podemos ter uma sociedade melhor. Como eu digo aqui, vale o ditado: ensino e educação não combinam com o lucro, porque instituições de ensino tem que ter uma preocupação maior com o conhecimento e não com o lucro. Quando inverte, é um desastre. E nós não podemos, principalmente nós professores, permitir que se venda a esperança, porque será muito triste. E assim eu encerro minhas palavras e agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado. Desculpe por falar em português, justamente para não cometer esbálio. Então, eu encerro, estou no tempo previsto. Muito obrigado, uma boa tarde.